de vela? Essa vela verde aí no começo. Essa vela verde? Então, É. pessoal, beleza. Isso é um chute de vela. Isso é um chute de vela. Chute de vela também, ó. Chute de vela também. Certo? Só que Uhum. qual é a charada da parada? Como que funciona a movimentação do esquendo? O chute de vela, por exemplo, ele tem dois tipos de reações. Ele tem uma reação no início da tendência, ele tem uma reação totalmente diferente no final de uma tendência, ou seja, próximo a uma resistência. Entendeu? Nem sempre o chute de vela ele reverte o mercado. É igual às vezes a pessoa pensa, veio um chute de vela, ele vai fazer uma correção, o mercado vai dar uma respirada. Entendeu? Nem sempre é assim que funciona. Tá, pessoal? Então vocês tomam muito cuidado com isso. A ideia é essa, é vocês saberem identificar quando é o início de uma tendência, entendeu? E quando é o final da tendência. Então, o que acontece é o seguinte, o chute de vela, ele, no início da tendência, mas como que eu vou identificar quando é o início da tendência? Simples, ela vai começar a se formar novamente, a tendência de alta, são os candle verde, certo? Mas aí é onde eu falo, traça suporte e resistência da maneira correta, tá? Para vocês ter uma confluência, ter uma confirmação. Aqui você tem um suporte, aqui você tem uma resistência, certo? Aí iniciou a tendência com um chute de vela, iniciou a tendência com um chute de vela. O que você já vai ficar ligado? Pô, aqui é o início de uma tendência. O chute já que o chute de vela ele iniciou no início da tendência, começou aqui, então ele geralmente é uma continuação, certo? Por quê? Porque você tem uma resistência logo acima e tem espaço para ser preenchido, tá, pessoal? Tá. Então, chute de vela é isso. Chute de vela no início e no meio da tendência, como a gente tem um exemplo desse camarada aqui, ó, tá? Ele é continuidade, tá? Então vocês anotem isso. Chute de vela no início da tendência e no meio da tendência, ele é uma continuidade, certo? Agora, quando o chute de vela se aproxima da resistência de vocês, aí você fica ligado, tá? Fica ligado que ele tende a fazer geralmente uma reversão, tá bom? Agora, se vocês verem que tem um espaço considerável a ser buscado ainda, preenchido, como esse caso aqui, entendeu? Então, assim, geralmente é certo de ser uma continuidade, tá, pessoal? Então, deixe isso anotado. Chute de vela no início de uma tendência e no meio da tendência, ele é a continuidade, tá, pessoal? Tá. O mesmo a gente tem, o mesmo exemplo temos aqui pro de baixo, tá? Ou seja, aqui a gente teve um fundo, iniciou uma nova tendência de alta aqui, formou outro topo aqui, desceu, certo? Aqui ele está no meio da tendência, tem suporte, ou seja, então tem espaço para ser preenchido ainda, certo? Então, por isso que ele continua. Agora, se esse camarada aqui, se esse candle aqui tivesse bem próximo ao suporte, aí ou vocês esperam ou entra para reversão, tá, pessoal? No caso, se ele viesse aqui você já tem a linha azul aí, você já tem um suporte marcado e veio esse chute de vela vermelho. Só um exemplo, vamos supor que ele veio até aqui, por exemplo, ele veio até aqui. Aí aqui vocês têm o suporte de vocês. Não, ou vocês pegam para reversão, espero que não se formar e pega um gatilho bacana, entendeu? Aquela explicação que eu já dei a vocês, que geralmente tem de fazer o contrário primeiro para depois o candle se formar, tá? Então, assim, se acontecer uma situação como essa, ou vocês não pegam, esperam uma outra oportunidade, ou vocês pegam para uma reversão, tá? Então, vocês têm que ficar ligado nisso. Então, para quem está chegando agora, anotem essa informação. Chute de vela no início e no meio da tendência, ele é continuidade.
no final de uma tendência, sendo no topo ou num fundo, geralmente ele faz uma reversão, tá? No final Anotaram da isso? tendência, Isso, no final da tendência. significa reversão, né? Isso, geralmente ele é uma reversão, entendeu? Confluindo, ainda mais se você tiver uma confluência forte, que no final da tendência você tem uma resistência marcada ou um suporte, entendeu? Essa tendência, ela fechou bem próximo ao suporte ou uma resistência, tá? Então, geralmente é uma reversão que ele faz, beleza? Tá, deixa eu perguntar uma coisa. No caso, o chute de vela, ele é necessariamente sem pavio ou ele pode ter um pavio, alguma coisa assim? Como é que é? Eu não entendi. Repete novamente, por favor. A vela de chute, né, por exemplo, Certo. tem que ser necessariamente sem pavio, tem que ser uma vela de força sem pavio, ou ele pode ter algum pavio? Não, não tem problema. Ele pode ter pavio. Ele só não pode ficar assim, ó. Tá vendo? Que aqui já tá mostrando uma exaustão grande. Tá vendo? Com esse pavio aqui. Tá vendo? Ele tem força, que é o corpo. Aí deixou um pavio enorme. Então, assim, aqui já é uma exaustão. Mas os mais top mesmo seria esses caras aqui, tá? Ele pode até Então, sem fechar. Ele pavio, pode. né? Sem pavio. Mas ele pode também deixar pavio. Mas não dessa forma aqui, como tá aqui. Um Pavio paviozinho longo. mínimo, né? Um paviozinho mínimo e tal, de boa. Hum, Agora, deixar um paviozão enorme assim, aí já tá indicando é perigosão, né? uma exaustão enorme, tá? Aí já fica mais perigoso. Tá? Mas eu aconselho vocês a padronizar as entradas de vocês. Como seria esse tipo como seria esse exemplo de padronizar as entradas? Seria dessa forma aqui que eu tô falando, entendeu? Já marca esse padrão aqui, ó, esse tipo de chute de vela, entendeu? Ó, ok, deixou um paviozinho, tá? De boa. Deixou um pavio, tranquilo. Agora, deixar pavio muito longo, aí você já fica ligado. Beleza, pessoal? Beleza, entendi, bacana. Tá, ficou alguma dúvida? Se tiver, vocês falam, por favor. A minha Liza. dúvida é se muda, no caso desse pavio verde da Ah, primeira lá em cima, muda a resistência lá em cima ou não? é Poliana, né? Tá falando, né? Poliana. Isso. Tá, a sua dúvida é o quê? Repete novamente. Qual seria a sua dúvida? A segunda vela verde, que teve o chute. Ah, essa Aí aqui? ela deixou isso, aí ela deixou um pavio lá em cima. Eu mudo essa linha para cima ou não? Deixo do jeito que tá. Se você muda, é porque tá picotando pra mim aqui seu áudio. Pode repetir novamente, por favor? No caso, quando deixa esse pavio, no caso dessa segunda vela lá em cima e dessa vela verdinha embaixo, perto dos dois G, Você fala muda dessa vela aqui, com esse pavio? isso, Certo. isso. Aí eu mudo essa resistência em cima ou não? Não necessariamente você precisa mexer. Se você colocou lá em H1, eu aconselho vocês, se for operar em M5, coloque H1 e M15. Pode fazer são marcações boas para operar em M1, tá? Mas se você colocou lá em H1, aí sua resistência tá aqui, entendeu? Tá tranquilo, deixa ela aqui mesmo. Você não precisa ficar mudando o tempo todo, não, tá? Tem que tomar cuidado com isso, para você não se atrapalhar.